Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída porque Deus não se esqueceu de você. Começando o nosso programa Crescer Você, um programa sempre que alimenta a gente, né? Eu não sei você, mas eu saio aqui do programa sempre melhor, sempre vem um convidado para bater um papo com a gente, reflexões novas, a gente vem sempre falando sobre questões da vida, para a gente poder encarar a vida como uma aula mesmo, né? E a nossa vida é uma grande aula, grande ciclo da vida que a gente sempre faz, a gente está sempre se movimentando com coisas novas para a gente, né? Porque se você analisar, todas as vezes que você aprende algo novo, você pode aprender no sucesso, você pode aprender na derrota, você pode aprender de repente, assim, com a dificuldade que você está passando, você pode aprender de qualquer jeito, desde que você tenha um olhar como um aluno. Então é isso que você tem que fazer, a partir de agora, observar e perguntar aquilo que eu falei para você outro dia, né? Para que eu estou passando isso? E a vida te coloca exatamente, não foi eu que inventei não, hein? É uma lei universal. Você está onde você se põe e onde você se coloca. Como você se põe na vida, como você se coloca na vida, como você encara as coisas. Porque olha, o perdedor não é aquele que não tem. O perdedor é aquele que olha aquilo que ele não tem. Então, ou seja, o olhar dele está educado para aquilo. Eu gosto muito de uma frase que tem muita gente que acha que é do Fernando Pessoa, né? Porque agora com a internet, todo mundo põe ou frase do Fernando Pessoa, da Cecília Meirelles ou da Clarice Lispector e vai colocando frase lá. Mas essa frase eu pesquisei, que eu coloquei no meu livro Sem Medo da Tempestade, e é uma frase do Albert Einstein. E ele diz assim, existem duas maneiras de ver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. E a outra é acreditar que tudo na vida é um milagre. E esse programa, eu sei que se você está acompanhando esse programa, se você gosta do papo aqui nosso, é porque você acredita em milagre, porque você sabe que você é um milagre. Você sabe que Deus, quando fez um filho ou uma filha, não fez ninguém para ser triste, ninguém para ser infeliz. Ele fez você, imagem e semelhança do que é bom, do que é verdadeiramente grande. Eu gostaria que você participasse do programa hoje no e-mail crescervocê@tvmundomaior.com.br. Está aparecendo aí embaixo o e-mail para você poder me escrever. E é claro, coloca no final do e-mail sempre a sua cidade, o seu estado, onde você escreve para mim, onde você assiste esse programa. E agora nós estamos começando esse programa dessa temporada e você pode participar do kit da Avra Cosméticos com a palavra... Qual que é a palavra de hoje, Maurício? Você já tem? Organização, a palavra é organização. Então você coloca no e-mail assim, a palavra organização, dentro do e-mail do Crescer Você @TV Mundo Maior, para você participar do kit da Avra. E eu sempre mando ao final do programa também um livro meu autografado, para você com muito carinho, que foi o meu livro mais recente, Sem Medo da Tempestade. Você tem medo das tempestades, das dificuldades que a vida pode colocar para você? Você sabe que tempestades podem ser grandes oportunidades, né? As tempestades na vida da gente, elas não passam de oportunidades. E às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, que eu coloquei no livro como tempestade, você sabe que para a gente encarar, às vezes, uma dificuldade como uma oportunidade, demora muito. Porque a gente tem um olhar educado para ver as coisas, muitas vezes, como péssimo, ou seja, o olhar de pessimista. Quem é pessimista está sempre para baixo, está sempre olhando uma coisa que não é boa para ele. Agora, aquele olhar do otimista, do entusiasta, ele pode estar passando uma tempestade, uma dificuldade, e ele vê ali a saída. E às vezes, viu, você pode encontrar uma oportunidade, porque a própria palavra oportunidade vem de vento oportuno. Não sei se você sabe, mas os romanos, eles colocavam nome nos ventos, né? E um vento que eles colocavam, nome que eles adoravam muito, era um vento que empurrava o navio em direção ao porto. É um vento que eles chamavam de obiportus. Obiportus significa vento oportuno, ou seja, o vento que empurra o navio em direção ao porto. Por isso que daí vem a palavra oportunidade, porque quem está em alto mar, às vezes uma dificuldade na escuridão, fica aguardando um vento oportuno para empurrar o navio em direção ao porto. E você, às vezes, não está enxergando o vento oportuno que Deus está enviando para você. Às vezes a gente olha tanto para o nosso problema que a gente não consegue olhar para a solução do problema. E quem fica olhando muito para o problema se enfraquece, hein? Não fica falando para Deus que você tem um grande problema. Fale para o seu problema, que você tem um grande Deus, e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver todas as suas dificuldades e vai dar tudo certo, lógico, o tema do nosso programa. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial para discutir, conversar e fazer a gente refletir sobre um tema extremamente importante. Você tem medo de morrer?
Eu tenho certeza que você já respondeu sim, eu tenho medo de morrer, William. Porque quem é que não tem medo de morrer? Porque a morte fica aqui, né, no campo da nossa fantasia, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem uma ideia, né? Quem estuda o espiritismo, quem é budista, quem é evangélico, católico, não importa. Todo mundo discute e pensa sobre a morte e a gente tem muito medo, tem muito receio, porque por mais que a gente estude e fale que lá é bom, que tem o paraíso, ninguém quer ir para lá. Você pode perguntar para qualquer um, lá é o paraíso, lá é bom demais, mas ninguém quer ir. E hoje eu vou conversar com Alexandre Caldini, que é autor do livro A Morte na Visão do Espiritismo. Tudo bem? Dá um beijo aqui, meu querido irmão. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Você trouxe seu livro, né? Trouxe, para te dar, claro. Aí. Tá aqui A o livro Morte na o Visão livro. do Espiritismo. Você sabe, Alexandre, a primeira vez que eu vi o seu livro, eu estava numa livraria famosa aqui em São Paulo, e eu quando bati o olho na capa do seu livro, eu falei assim, puxa, mas que livro interessante. Primeiro que a palavra morte, vocês estão vendo a capa dele aí, vocês vão ver que a palavra morte está enorme, e embaixo está assim, na visão do Espiritismo. Então, primeiro, eu já comecei a ler o teu livro, e eu vi que você coloca pontos primeiro do Espiritismo, mas eu gosto muito, Alexandre, na abertura, quando você diz assim, se você não estiver interessado nesses pontos que eu ressaltei, pule e volte depois. Esse livro foi curioso, quando eu fui escrevendo, William, passei por algumas pessoas, amigos meus, espíritas e não espíritas, vários dos quais tinham passado pela experiência recente de um filho, uma filha, por vezes criança, ter morrido há não muito tempo. E aí alguns deles que eram não espíritas falaram, olha, está interessante, mas tem alguns conceitos espíritas que eu não compreendo, não conheço. Então, por favor, conceitue o espiritismo. Daí que eu fiz esse comecinho conceituando o espiritismo. Porque o seu livro, por mais que você fale da visão do espiritismo, ele não é um livro só para espíritas, não é um livro para pessoas. Exatamente. Né? E eu acho muito interessante a proposta pedagógica do seu livro, porque estudar a morte... Primeiro eu queria te fazer a primeira pergunta, né? Quem fala sobre morte, estuda sobre morte, atrai a morte? Bom, atrair não tem jeito. A notícia que eu queria dar a você, todos os espectadores, nós todos vamos morrer. Né? Mesmo as pessoas da Academia Brasileira de Letras, mesmo aqueles imortais vão morrer também. Então, a questão de estudar ou não estudar, a vantagem é conhecer um pouco mais do que seguramente nós vamos passar novamente daqui a pouquinho, não é? Então essa é a vantagem. Tudo que o livro fala é isso, conheça, estude. É como uma prova de matemática, William. Se você não estudou, imagine você lá no terceiro ano, quarto ano, se você não estuda, você vai morrendo de medo para aquela prova de matemática. Se você estudou, você vai confiante, vai tranquilo, porque você sabe o que virá. Então nos prepararmos para a morte. A gente se prepara muito para a vida, eu quero ter conforto, então eu quero trabalhar muito, quero ganhar dinheiro para ter conforto. Espera que essa morte não vai chegar. A gente vive como se a morte não fosse chegar. Às vezes, quando eu dou uma palestra, eu faço uma pergunta assim, levanta a mão, quem garante para mim que tem 6 meses de vida? Fica todo mundo quieto. Claro. Porque tem, infelizmente, aquelas pessoas que às vezes estão passando uma dificuldade e de saúde, e o médico fala, você tem 6 meses de vida. Acontece que nós todos não sabemos se temos esses 6 meses de vida, né? E a gente vive como se a gente fosse eterno e tivesse todo esse tempo de vida. E, Alexandre, quando você começa a falar sobre a morte, eu sinto que estudar sobre o tema morte é estudar muito mais sobre a própria vida que nós temos, né? Sim. Por que as pessoas têm tanto medo de falar? Porque no Brasil não se educa para a morte. Eu sei que tem alguns países que as crianças já aprendem o tema na escola, sabem lidar com o tema. E no Brasil é um tabu. É curioso isso, porque a morte é absolutamente previsível, vai acontecer com cada um de nós daqui a pouquinho e a gente evita conversar. Na verdade, na Grécia, Roma Antiga, até também se evitava isso. As pessoas falavam, ele deixou de viver. Ao invés de falar, ele morreu. Não se falava a palavra morte. Interessante essa frase, né? Ele deixou de viver. Até recentemente no Brasil, você talvez lembre, as pessoas não falavam a palavra câncer, ele está com aquela doença, para não mencionar a possibilidade da morte, né? Então, estudar a morte, você tem razão, eu não sei se é no Brasil, mas a gente evita esse tema, o que é uma bobagem. Você estava falando do câncer, né? As pessoas falavam baixinho, olha, ele está com aquilo, ele está com aquilo. E hoje a pessoa fala muito e lida, já caiu esse tabu, né? E quando você diz que a gente não fala disso, no passado, década de 50, 60, as pessoas eram veladas em casa. E a morte fazia parte da vida das pessoas. É verdade, eu lembro que hoje, o meu avô, nós velamos ele em casa, então, hoje na não. sala de casa. Você morre num hospital, longe, o velório é um problema, me atrapalha, eu tenho que correr com a vida. Então a morte ficou terceirizada, ela foi colocada à distância. Antigamente você via caixão na praça da cidade, que a funerária estava ali, hoje você não vê mais. Então as crianças não estão acostumadas com a morte. Se tem alguém morto, você esconde o rosto do seu filho para não ver, não é? Essas questões não ajudam em nada a lidar com esse fenômeno que vai acontecer com todos nós. Tem uma frase que você colocou no livro que eu gostei muito, que você diz assim, morrer é assim como nascer, uma etapa natural
da vida. Para nós espíritas é claríssimo isso, né? Agora, mesmo os espíritas têm dificuldade de lidar com isso, porque tem sempre o vazio do momento, né? Você não estava esperando aquilo acontecer, você fica atônito e tal. Então, mais uma vez, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós conversarmos a respeito, tanto melhor, tanto mais preparados estaremos. E aí, se me permite, William, tem uma dica preciosa, que para mim talvez seja a mais importante do livro, que é absolutamente alinhada com a filosofia espírita, que é o desapego. Sim. Quanto mais apegados estivermos a qualquer coisa, mais difícil será o desencarne, não é? Então, por isso que exercer desapego, inclusive da família, do meu filho, da minha mulher, do meu pai, da minha mãe, do meu carro, da minha casa, do meu trabalho, do meu status, quanto menos isso for meu de fato, mais tranquilo estarei para ir nesse momento. E talvez aquela sensação de que o mundo não vai continuar sem mim aqui. Como que as pessoas da minha família vão ficar, aquela sensação que você está preso e que de alguma maneira precisam de mim, né? Precisam é um egoísmo absurdo, uma arrogância ímpar, né? A gente acha que a gente é substituível. Não é no trabalho, não é em nenhum lugar, não é? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa está ali quase morta, mal, prontíssima para ir, fica assim, não vá, fique, eu preciso de você. Orando. Pois está na hora, deixe. E ao contrário, desejo, olha, adoro você, amo muito, mas estiver na sua hora de vá tranquilo, a gente se vira aqui, você tem saudades, mas me viro e vai. Já? Tem que ir embora? Então, olha, você viu que esse papo aqui vai longe hoje, o Alexandre também gosta de falar, que nem eu, né? Então, hoje vai ser um papo muito bom e nós estamos discutindo um assunto extremamente importante, que é a questão da morte, sobre um assunto que todos nós, independente da sua raça, cor, idade, dependendo do dinheiro que você tenha, você vai passar por isso. Eu espero que você fique aí, porque assim como nós já dissemos aqui, quando nós nos educamos para a morte, nós estamos nos educando para a vida, na verdade. Não saia daí que eu volto já depois do intervalo.